Muito boa noite para todos que já estão aqui conosco na nossa live. Live essa que nós estaremos dando continuidade na live de semana passada que eu fiz com o Diego. Uma live que foi tremenda, né? Foi maravilhosa. Então, você que viu a primeira parte não pode perder a segunda parte, mas também não pode deixar de divulgar essa segunda parte aí para aqueles até mesmo que perderam a primeira, porque a primeira está no YouTube e a segunda também depois a gente vai subir para o YouTube. A palavra de Deus diz que o Senhor se derrama por nós. Então nessa noite, uma vez mais, o Senhor vai se derramar por nós. Então, vamos esperar aqui o Diego, vou chamar ele para a gente dar continuidade na live de semana passada, né? Partindo do mesmo assunto, nós falamos de silêncio e contemplação, mas não tem como falar sobre contemplação sem mencionar o silêncio, né? Porque o silêncio é a via que nos introduz aí na contemplação. E o Diego já está conosco. Boa noite, irmão. Salve Maria, paz! Deus abençoe. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, unidos em comunhão, para vivenciarmos essa plenitude do céu. Aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, através desse tema tremendo, né, meu irmão? Silêncio e contemplação. Então, fiquemos bastante atentos na manifestação poderosa do Senhor, porque Ele quer fazer em nós maravilhas, através da Virgem Santíssima, nossa mãe querida, né, meu irmão? Que alegria essa noite estarmos juntos. Já queria saudar meus irmãos que estão aí conosco, né? Que alegria. Você, Gabriel, na sua pessoa, Deus te abençoe. A pessoa da comunidade, amém, né? Através de você, saúdo a todos os nossos irmãos aí que estão conosco. Amém. E vamos que vamos, pedir, meu irmão. Né? Compartilhe então aí a live para que mais pessoas sejam abrasadas pelo amor de Deus. Eu gosto sempre de lembrar o que o Papa Paulo VI dizia, né? Quem compartilha evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então não deixa de compartilhar não, para que mais pessoas possam conhecer esse tema, né? Que é um tema que nos leva ao conhecimento de quem é Deus. O conhecimento de quem é Deus para nós. Então vamos começar? Vamos começar rezando, pedindo a presença do Espírito Santo e o auxílio da Santíssima Virgem Maria para alcançar o nosso coração e que a vontade de Deus se realize nessa noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Rogai por nós. Nossa Senhora da Rosa Mística, rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Tá conseguindo me ouvir normal aí? Tudo certo? E aí, tá tudo certo? Tudo certo. Tudo ok aqui também. Então tá bom. Então vamos lá, você, né? Quem tá acompanhando a gente em casa aí, tá tudo certo? Ouvindo bem, vendo bem? Dá um feedback aqui pra nós. Levanta os coraçãozinhos aí pra nós ver se tá bom. Então vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Começar com a palavra?
que nos dá sentido. Vamos que vamos. Bem-aventurada. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a gente vai acompanhar hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 45. E a palavra diz assim: Bem-aventurado és tu que creste, pois te hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva, e por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazios ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então nós começamos já com essa palavra. Ela é conhecida como Cântico de Maria, ou seja, o cântico que brotou dos lábios de Maria, o cântico que Deus colocou nos lábios de Maria. Então, muitas das vezes nós passamos por esse cântico e não compreendemos a sua profundidade, o escondido dessa palavra. Ficamos só naquilo que é escrito. Minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria. E talvez ler essa palavra nem te cause emoção alguma, nem te traga menção alguma do céu. Então nós dizíamos na live passada que o silêncio ele é muito importante. Então nós precisamos catar essa característica que Maria tinha consigo. Maria é a mulher do silêncio. A primeira coisa, então, que nós precisamos compreender isso, o silêncio ele é a via segura que nos introduz à contemplação. O silêncio ele nos coloca no seio da contemplação. E a contemplação nos revela Deus em sua plenitude. Os santos da igreja diz que contemplar é experimentar o céu aqui na terra. São João da Cruz ainda ousa dizer que a contemplação é o fogo do amor divino. Usando dessa palavra, então, nós podemos compreender, então, que contemplar a Deus é entrar no seu seio de fogo e experimentar a sua glória na terra. Isso é muito profundo. Mas, antes disso, tem um caminho que antecede, que é Então, nós precisamos compreender essa característica de Deus que é o silêncio. O Senhor, ele nos pede o silêncio porque a sua característica é o silêncio. Quando nós vemos o princípio da criação, nós vemos que a palavra de Deus é liberada e as coisas vão sendo criadas. E aí talvez você deve estar me questionando, mas como que você fala que Deus é uma pessoa do silêncio? Porque vamos pensar na criação, como é bela a criação de Deus. E aí Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. Mas antes que a luz seja feita, Deus contemplou o que era a luz. Deus meditou no que era a luz, para que a luz fosse tão bela e contemplada por mim e você. E aí depois Deus diz, façam-se as águas. E as águas foram feitas. Mas antes mesmo que a palavra fosse proclamada, Deus pensou, ele sonhou, ele meditou com as águas.
E assim é todas as coisas. E quando Deus diz, façamos o homem, Deus, ele contempla o homem. Porque quando Deus acaba de criar o homem, Deus diz, é a minha imagem e a minha semelhança. É como se Deus estivesse olhando ali o seu reflexo no espelho, vendo a mais profunda identidade de Deus esculpida no homem, que ele criou por amor. Então, para que Deus definisse aquilo que ele é, ele precisou também ficar em profundo silêncio. Ele sonhou comigo e com você. Isso é importante. A palavra de Deus diz que antes mesmo do seio de nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido. Então nós precisamos compreender isso, porque Deus, ele sonhou conosco e ele nos modelou. A única coisa que não foi criada pela palavra foi o homem. O homem foi criado pelas mãos de Deus. Deus sonhou, Deus te modelou do barro, ele te formou. Então, característica pessoal das coisas criadas é isso. Primeiro, precisa se sonhar, pensar, estudar, meditar, testar, para depois realizar. A mesma coisa vamos falar aí do coronavírus. O coronavírus, ele é um vírus muito pequeno, com um poder de destruição muito grande. Nós já vimos quantas pessoas perderam a vida. E os médicos estão tendo que estudar o desconhecido. E aí depois, se Deus quiser, para a honra e glória de Deus, vai criar uma vacina. Mas para que essa vacina exista, primeiro é preciso que os cientistas observem como a doença age. Ou seja, o primeiro passo de tudo que fazemos é o silêncio e a observação. E tudo na vida parte disso, o silêncio e a observação. Para nós meditarmos, nós precisamos de silêncio e de observação. Uma observação, quando nós falamos das coisas de Deus, nós precisamos ter os olhos também de Deus, os olhos espirituais. É por isso que tudo quando nós vamos fazer, nós pedimos a graça do Espírito. Porque nós somos pessoas sustentadas pela graça do Espírito. Então, quando nós pedimos a graça do Espírito, nós pedimos a graça desse olhar espiritual, para que nós conseguimos contemplar as coisas de Deus de forma profética e de forma profunda, que elas merecem, que elas necessitam. Então, o primeiro passo, antes da gente entrar mesmo no escondido dessa palavra, é a gente compreender isso. Todas as coisas, elas antecedem de um profundo silêncio. Tudo aquilo que nós fazemos com muito barulho, né, nós usamos muitas das vezes o termo, né? A gente tem que parar de ser como carroça vazia, só faz barulho. Nós precisamos ter conteúdo. E o conteúdo é fruto do silêncio, é fruto da observação, é fruto da meditação. Então a primeira coisa que para essa noite o Senhor nos pede é que nós fazemos memória da live passada, que o Diego dizia muito bem sobre o silêncio. Nós precisamos primeiro silenciar a nossa alma para que nós possamos começar a compreender as coisas que Deus fez. E mais para frente você vai ver que esse cântico de Maria ele é belíssimo justamente por isso, porque Maria ela era uma mulher de oração silenciosa. E quando ela faz esse cântico profético, ela já vai estar contemplando a graça de Deus e a vitória de Deus, não só para ela, mas para toda a humanidade. Então isso é uma coisa importante da gente compreender. E aí eu passo a palavra para o Diego, e aí na sequência a gente entra naquilo que está escondido nessa palavra de Lucas. É muito importante fazer essa pincelada, essa análise da live passada com essa. Porque a profundidade do mistério do silêncio é muito amplo. Igual nós dizia, né? Nós dizia sobre o mistério, sobre o secreto, sobre o segredo, né? Nós dizia do mistério de Deus que Ele nos revela no silêncio. Nós dizia da profundidade do segredo de Deus, né? Que Ele nos revela no silêncio. Nós dizia da profundidade do secreto, aquilo que o Senhor permite nos revelar através do mistério do para que nós possamos observar no secreto do mais profundo do nosso coração e da nossa intimidade com Deus, para que as coisas no contemplar possa
surgir e dar efeito, né? Isso é muito importante quando nós vemos nesse cântico de Senhora, porque ali ela está já na plenitude da glorificação, né, ô Gabriel? Nós vemos que Nossa Senhora ali, ela está na plenitude da alegria de falar: a minha alma engrandece o Senhor, porque fez em mim maravilha. Porque dentro dela ela observou realmente, dentro dela ela viu um mistério que era proposto para ela. Ela realmente entrou no secreto dela e viu a grandeza daquilo que Deus quer realizar na vida dela, que Deus quer realizar através dela para todas as nações. Isso é muito top, porque quando você olha para dentro de si, quando você vê a imensidão daquilo que Deus tem revelado para você no silêncio, você também tem, de automático, a se alegrar na grandeza de Deus. Mas aí, Gabriel, eu quero fazer aqui um parênteses, quero focar nisso, porque nesses dias de tanto barulho, de tanto ruído, de tanta agitação, muitas vezes a gente não conseguimos, e isso nós temos que frisar, a nos silenciar. Nós não conseguimos a ouvir a voz de Deus. Eu tenho muito meditado sobre isso esses dias, dessa realidade de a eficiência que nós temos, a eficiência de fazer, a eficiência de fazer acontecer, a realidade de transformar. Nós somos muito, graças a Deus, nós temos essa graça, né? Eu, principalmente, eu vejo na minha vida, eu tenho certeza que a hora que você olhar na sua vida, você também vai observar isso. Eu vejo tanto que eu tenho essa realidade de fazer, relação de ir para as ruas, relação de ir para os presídios, relação de pregar, de anunciar. Eu quero fazer acontecer a situação. Mas aí, nesses dias, quando você não tem essa possibilidade, né, de externamente ir fazer acontecer, igual antigamente, igual uns meses atrás eu tinha essa possibilidade, eu começo a ver que não importa só eu saber fazer, não importa só eu ter essas habilidades todas, se a graça e o poder de Deus, se a eficácia de Deus não se manifestar. E como que você vai profundamente entender a eficácia de Deus? Através da escuta e da obediência. E aí você vê nesse relato lindo que você nos citou aí agora de Nossa Senhora, ela foi um exemplo de escuta e de obediência. E se a gente for mais profundo nessa escuta e nessa obediência, a gente só iremos conseguir adentrar nessa escuta e nessa obediência através do silêncio. Através do silêncio. Então, é muito forte, né? Quando você começa a meditar, quando você começa a aprofundar nisso que Deus quer nos revelar. E eu tenho certeza que nessa live aqui o Senhor vai falar poderosamente nos nossos corações. Ele vai abrir a nossa mente, Ele vai dar uma visão espiritual para que nós possamos olhar, igual diz, olhar, contemplar. Na contemplação, nos diz assim, nessa temática, né? De um olhar profundo, de uma reflexão profunda e de uma meditação profunda, né? Então você vê assim, Gabriel, com muita profundidade, meus irmãos, Deus, nesta noite, Ele vai nos dar um olhar profundo. Ele vai nos dar uma reflexão profunda e uma meditação profunda naquilo que Ele quer para nossas vidas, da mesma forma que Ele quis na vida de Nossa Senhora, e ela foi fiel na escuta e na obediência. E deu muitos frutos, né? Porque hoje eu sou filho dela, filho da minha mamãe, e nós todos somos. Então, Gabriel, dê continuação nessa espanada aí da palavra, para que nós possamos entrar nessa contemplação
com voz potente. Porque dentro de mim aqui está gritando. Realmente aquilo que Deus quer para nós nessa noite. Então, fala lá, meu santo. Para essa noite, a certeza que o Senhor coloca no meu coração é a certeza que, através desse contemplar, haverá muitas curas e libertações. Curas internas, porque o contemplar é reconhecer aquilo que somos e também reconhecer aquilo que Deus é, né? E nós precisamos compreender que não é fácil, como o Diego dizia, não é fácil. A graça do silenciar, muitas vezes, nos traz medo. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E quando nós vamos contemplar, é algo que precisa vir da alma. Porque a nossa alma, ela é pura. A nossa alma, ela é sã. A nossa alma, ela é purificada. E a virtude da contemplação é quando nós entramos, de fato, com intimidade na nossa alma, quando nós compreendemos aquilo que somos. Aquilo que somos, para que fomos criados, por quem fomos criados. Essa é a verdade. Então, muitas das vezes, né, nos atendimentos que eu faço, eu vejo que muitas vezes, quando a gente fala de silêncio, de contemplação, as pessoas acham que é muito difícil. Porque, de fato, é muito difícil. Porque, muitas das vezes, quando nós começamos a orar, nós estamos orando, e é muito natural. Eu lembro muito da bênção que o Papa deu com a Cátedra de São Pedro vazia, que depois ele fez a adoração, e a adoração do Papa ela foi silenciosa. Toda a praça de São Pedro estava silenciosa. Porque a oração, antes dela ser uma oração vocal, ela passa pela oração mental. Porque precisa ter o desejo de estar na presença de Deus. Precisa ter o desejo de estar na presença de Deus. Então eu me lembro do Papa diante do Santíssimo Sacramento. Jesus estava diante do Papa e o Papa em profundo silêncio. Por quê? Muitas das vezes nós podemos compreender isso. É tão difícil ficar em silêncio diante de Deus e essa dificuldade nasce de um problema, que é o medo. Nós temos medo de ouvir aquilo que Deus vai nos dizer. Nós temos medo de encarar a verdade de Deus. E eu digo isso porque é muito natural. Você se coloca na presença de Deus e aí você fecha os teus olhos e está ali diante de Deus e você quer o silêncio, você deseja o silêncio, mas na sua alma tem muito barulho. E aí o que acontece é muito natural, é isso aqui: Senhor, olha para mim, eu estou com conta pendurado na geladeira, desemprego, Senhor, meu filho para criar, escola para pagar, compra para fazer, Senhor, olha para mim. Aquilo já não é uma oração sua, mas é uma oração que está brotando do desespero e do barulho do seu coração. Isso é muito natural hoje em dia. Nós precisamos, então, compreender isso na máxima, que não é porque você não sente a sua alma se silenciando que você não está conseguindo, que você não está começando. Porque se você tenta fazer silêncio hoje, aí o barulho vem e te incomoda, e você não dá continuidade, você nunca vai conseguir ser uma pessoa de silêncio. Você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque você desiste muito fácil. Então, o primeiro passo para nós encontrarmos o silêncio é o esvaziar-se. Então, característica. Primeira característica das almas que buscam a contemplação: o esvaziar. O esvaziar. Se coloca na presença de Deus e se esvazia. Não é fácil. Não é fácil. É claro que não é fácil. A primeira coisa que nós devemos controlar numa oração é a respiração. Nós precisamos sentir a respiração. Ver como nós estamos respirando. Por quê? Porque o que oxigena o cérebro nos pensamentos é a respiração. E muitas das vezes nós queremos começar a casa do telhado para a base, mas é da base para o telhado. Então, para a gente fazer uma oração bem feita, nós precisamos sentir a nossa respiração. Então, vamos dar uma dica de oração para o pessoal nessa noite. Vai orar?
Fica da maneira que você se sente mais confortável, seja sentado, né? Seja ajoelhado, não tem problema. Mas se for sentado, senta e não começa a oração, começa a respirar. Começa a sentir a batida do teu coração, começa a controlar o teu corpo, controlar o teu coração. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai mandar oxigênio para o seu cérebro e vai esvaziar os seus problemas. E aí você vai mandar na sua oração. O que ora é o coração. O Senhor escuta o coração sincero, a palavra nos diz. E não a mente sã. Ele usa o coração sincero. Então esvazia a sua mente. Para falar com Deus, nós não precisamos de ter pensamentos bonitos, palavras bonitas, nada disso. Nós precisamos ter um coração sincero e arrependido. Então começa a sentir o teu corpo, o teu respirar, começa a controlar. E aí depois, o que você faz? Você fixa um ponto, começa a olhar esse ponto e começa a prestar atenção somente naquele ponto. Ah, vou olhar para a parede. Então olha somente para a parede, que nada desvie o seu olhar. E faça o exercício de respirar e olhar a parede. Respirar e olhar a parede. No que você está respirando, o seu cérebro está falando assim, olha só a parede. Olha só a parede. E aqui já não tem mais problema. Você já não está pensando mais em problema nenhum. E aí você já está pleno na presença de Deus. Feito isso, aí é a hora. Fecha os teus olhos e pede a presença de Deus. Pede a presença de Deus e o Senhor virá até você. E aí você já se silenciou, porque o barulho de fora já não é capaz de calar o silêncio de dentro. Porque todos nós, no mais profundo da nossa alma, somos pessoas silenciosas. Não adianta você falar assim, eu não consigo fazer silêncio. Lógico que consegue, você é silencioso. Você não é barulhento, você é silencioso. Você foi feito do silêncio de Deus. A única palavra que Deus diz é, façamos o homem. Depois, um profundo silêncio, você já está feito. Você já foi criado. Você foi feito do profundo silêncio de Deus. Então, você já é silencioso. O que acontece é que você permite que os barulhos de fora se tornem na sua oração. E isso está errado. Os barulhos de fora são barulhos de fora. A oração é algo de dentro para fora. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é alcançar esse silêncio e compreender que a contemplação é de dentro para fora. O silêncio é de dentro para fora. A meditação, sim, é cabeça, é o cérebro, a inteligência e a vontade. Mas São João da Cruz nos diz que a inteligência e a vontade fazem parte da noite do espírito e não da noite da carne. Por quê? Porque até mesmo a inteligência e a vontade é de dentro para fora. Você sente uma vontade interna e realiza ela no exterior. Nós precisamos compreender isso. Fazer silêncio não é difícil. É você que não cria um ambiente propício. É você que muitas das vezes não está disposto. É preciso esquecer. Os seus problemas não é nada perante Deus. E talvez os seus problemas tenham matado a sua intimidade com Deus justamente por isso. Por quê? Porque você não tem dado um momento que Deus precisa. Você tem permitido que os teus problemas façam uma oração desesperada para Deus, e aí você não ouve a resposta de Deus, e aí a graça não acontece. Aí o que você fala? Ah, mas Deus não me escuta. Deus não me ouve. Deus não olha por mim. E isso é uma mentira. Então nós precisamos começar a compreender essa verdade. Para a gente orar, irmãos, é aquilo que São Paulo nos ensina. Entra no teu quarto, fecha a porta e fica em silêncio. Cria um ambiente. Não é hora de levar celular, não é hora de WhatsApp, não é hora de internet, é hora de orar. É hora de estar na presença de Deus. Né? Ah, mas Gabriel, eu coloco sempre uma música para que eu consiga rezar. Ah, tudo bem. Mas até quando você vai precisar de muleta para ir na presença de Deus? Está na hora da gente abandonar essas muletas. Está na hora da gente dar os primeiros passos, da gente buscar a presença de Deus que nos sacia. Isso é o mais importante. E por que eu digo isso? Porque aqui nós compreendemos como que nasce a oração de Maria. É aquilo que eu dizia. Maria, ela vai se esvaziando. Provavelmente, eu imagino, a Virgem Imaculada, desde que o anjo visitou ela, que o céu a visitou, ela guardou aquilo em profundo silêncio e estava meditando.
meditando, meditando e estava se esvaziando. Porque a palavra diz assim quando o anjo sauda Maria. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Ou seja, a saudação do anjo colocou o coração de Maria em dúvida e ela começou a meditar naquilo. Então ela estava meditando no profundo silêncio. E aí o que acontece? Nós vemos que Nossa Senhora se esvaziou aqui na palavra. E nós compreendemos isso porque a nossa oração tem que ser semelhante à de Maria. A primeira coisa que Maria faz, ela reconhece quem ela é. E ela diz assim: a minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Aqui Maria diz quem ela é. Sua pobre serva. Em outras traduções diz escrava. Sua pobre escrava. Então, nós precisamos compreender isso. Maria, ela se esvaziou de si, que ela assumiu a sua condição de escrava. Ela sabia que ela não era nada. E aí, quando ela reconhece aquilo que ela é, aí já é característica de alma contemplativa. A alma contemplativa, ela sabe o que ela é diante de Deus. Eu sou escravo do Senhor, eu sou escravo da vontade de Deus. Eu sou escravo. E aí, quando nós sabemos o que somos diante de Deus, a nossa alma glorifica o Senhor e o nosso espírito exulta de alegria. Por quê? Porque a partir daquele momento nós temos uma identidade. Uma identidade. E aí, essa é a primeira característica da contemplação. Uma pessoa que sabe quem ela é. Então, a primeira característica da alma contemplativa é aquela alma que se colocou na presença de Deus e ela já vê a face de Deus. Ela consegue ver a grandeza de Deus. Né? Como o Diego falava, né? De ver as maravilhas que Deus fez para nós. Então, se você parar, você vai ver que Deus já fez muito na sua vida. E quando você parar e ver isso, você vai ver a grandeza de Deus. E aí você vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor. Porque mesmo eu sendo tão pequeno, tão desprezado, o Senhor olhou para o seu escravo, o Senhor olhou para o seu servo. Vamos falar, a maior grandeza de Deus Ele é Deus, o Todo-Poderoso, está no céu, assentado no trono mais alto que existe, e se fez homem, se fez pequeno. Se fez pequeno. Deus se faz pequeno para que, sendo pequeno, viva coisas grandes, mistérios grandes. Nós também precisamos compreender isso. Se nós nos humilharmos e sermos pequenos, nós poderemos um dia dizer: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria. E aqui é uma característica da contemplação. Maria não diz a minha carne ou meu espírito. Ela diz a minha alma. É prova de que o mistério e a mística da contemplação está enraizada na alma. Na alma. Porque é a sua alma que tem uma relação profunda com Deus. Então, essa é a primeira característica do mistério. Eu passo a palavra para o Diego partilhar um pouquinho sobre isso. É muito profundo, Gabriel, porque o silêncio da nossa alma nos leva a escutar a voz de Deus. Eu lembro que uma vez eu escutei uma história isso, uma analogia para a gente ter uma reflexão profunda. Uma vez, a mulher e o seu marido, eles eram sempre unidos, eles se conheciam muito. E aí chegou um certo dia, esse homem foi preso e na cadeia ele pegou uma condenação perpétua. Então, perpetuamente, ele ia ficar lá até morrer na cadeia. Até chegar o último dia dele, da vida dele, ele ia morrer. E essa mulher não abandonou ele. Essa mulher, ela sempre estava indo ver o seu marido. E esse homem, ele começou na simplicidade dele, na realidade do dia a dia dele. Ele começou todos os dias. Esse homem preso perpetualmente, ele ia ficar o resto da vida dele lá na cadeia. Ele começou
disciplinado, ele começou a fazer coisas que levavam ele a ter um benefício. E um desses benefícios, lógico que isso é uma história, gente, só para ter uma base. Eu estou fazendo aqui uma analogia, e como eu ouvi também, para ter uma meditação. Ele ganhou um benefício de todos os dias, durante todos os dias dele, da vida dele, lá dentro da cadeia, ele receber visita. E a esposa dele mudou até perto da cadeia. Receber visita 3 minutos todos os dias, meu irmão. 3 minutos todos os dias. E ele e ela não poderia falar nada. Só poderia olhar um para o outro. E aí, todos os dias, a mulher, ela começou a visitar o seu esposo. No primeiro dia, ela agitada e ele querendo falar inúmeras coisas, mas se falasse perderia o benefício, porque tinha câmera. Então ali ela olhava nos olhos dele, igual eu tô olhando nos seus olhos, Gabriel. E ele olhava nos olhos dela. No outro dia, a mesma coisa. Aí passou uma semana, a mesma coisa. Passou 2 semanas, a mesma coisa. Passou um mês, a mesma coisa. Passou 5 meses, Gabriel. Imagina esses dois olhando nos olhos 3 minutos todos os dias. Passou 1 ano. Passou 10 anos. Passou 20 anos. Gabriel, eu imagino que no primeiro ano, eles olhavam nos olhos e ali eles já sabiam tudo o que estava acontecendo. Eles não precisavam falar nada, somente olhavam nos olhos. Mas isso, lógico, é uma história, uma analogia, só para nós ter uma pincelada daquilo que até eu estou vivendo esses dias. Porque quantas vezes eu entrava na capela, eu, adorando todos os dias, eu ia na missa e depois participava da adoração. Eu chegava, Gabriel, lá e naquela falação, aquele brá. Aí, quando eu escutei essa história, essa analogia, eu chegava e olhava apenas para Jesus. E eu fiz um compromisso de todos os dias ficar 3 minutos olhando para Jesus, sem falar nada. Gabriel, nos primeiros dias, eu estava gritando. Dentro de mim estava aquela barulheira. Eu tinha 1000 coisas para falar. De repente, meu irmão, passado 3 semanas, eu estava conseguindo ouvir Deus. Eu estava conseguindo apenas orar para Deus e Ele olhando para mim. Ele me conhecia por inteiro e eu comecei a conhecer a Deus. Então, assim, lógico que foi uma analogia essa história, mas olha a profundidade do silêncio, Gabriel. Olha só que profundidade. Quando você se silencia, quando você se esvazia, quando você se esvazia daquela falação e fica meditando apenas num olhar que seja. Então, assim, é como que eu posso dizer? É um presente para as pessoas que estão nos ouvindo. É verdade. Essa característica aqui que nós estamos citando para vocês, eu não vou falar chique, mas só para vocês terem uma base. Porque as maiores promessas do Senhor na minha vida foi nos meus maiores silêncios. Mas aí, Gabriel, nós não podemos ser indiferente. Como fazer silêncio no meio dessa tribulação, dessa bagunça, desse ruído de hoje? Onde que o mundo, Gabriel, só tem notícia ruim. Só coisa ruim está acontecendo. O mundo jaz nas trevas e o poder do maligno. Isso é óbvio. Isso daí nós não podemos ser diferente. Você vê toda essa bagunça, toda essa fazuê, como que você vai silenciar para ouvir a voz de Deus? Como que você vai conseguir sair de todo esse fazuê, essa bagunça, para escutar a voz de Deus? Aí, meu irmão, eu comecei a meditar um pouquinho na história de Marta e Maria, em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, na onde que diz claramente que Marta era uma mulher aflita, era uma mulher fatigada, que fazia um tanto de coisas, cuidava das coisas da casa,
Maria estava ali, num profundo silêncio. E quando Jesus estava diante delas, das duas, uma estava toda aflita, querendo fazer as coisas, aquela bagunçaiada, e a outra estava em silêncio. E a outra estava numa profunda intimidade, e diz mais a palavra do Senhor, que Maria estava aos pés do Senhor para escutar. Maria estava no todo silêncio para escutar o Senhor. Eu fico vendo Gabriel. Vocês, meus irmãos, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou, né, agitado, eu já vou levantar as mãos, né? Mas eu tenho a minha profundidade, eu tenho o meu descansar aos pés do Senhor, porque adorando Jesus quase o dia inteiro. Adorei para montar uma pregação mais cedo que eu fiz um momento hoje com o setor Juventude de São Joaquim da Barra. Vivi todo o meu momento, adorei, depois fui, fiz um momento, voltei a adorar, rezar. Estava aqui em adoração 24 horas. Não adora quem não quer, né, Gabriel? Porque 24 horas hoje de adoração. Só por lá, adoração ao vivo no YouTube, já aparece na hora. Mas por que eu tô falando isso? Porque muitos olham para mim e falam assim, mas o Diego faz silêncio. O Diego é agitado assim, faz silêncio. Eu faço o meu silêncio. Eu faço a minha escuta. Eu fico sensível à voz de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então fique atento. Não perca o foco. Não queira sair dessa live, porque essa live é tremenda. Essa live é a voz do coração de Deus, porque nesse mundo tão agitado, na onde está todo mundo com medo, todo mundo com aflição, angústia, desespero, um profundo medo, síndrome do pânico, todas essas doençadas, esses ruídos, ali o Senhor, Ele quer que eu e você nos distanciemos de todas essas realidades e nos coloquemos aos pés do Senhor. A sua internet, Gabriel, ela saiu aqui, deu um ruído, agora voltou ao normal. Agora tá tudo ok, meu irmão. Então, continuemos aí para dar passos. Bora lá, então. Então, nós falamos aí da primeira característica para a contemplação e das almas contemplativas. Beleza. Agora vamos falar sobre uma segunda característica muito importante. O Diego dizia sobre conhecer, né? Aquele homem que ficou lá em prisão perpétua. Os primeiros 3 minutos foram agoniantes para ele, difícil para ele. Alguns santos dizem que os olhos são reflexo da alma. Então aqui já se enquadra naquilo que nós dizíamos. A alma, ela é o gatilho da contemplação. Para a contemplação acontecer, acontece na alma. Então nós precisamos compreender, conforme foi passando o tempo, o olhar daquela mulher para aquele homem, daquele homem para aquela mulher, já ia dizendo tudo. Quantas reações um olhar não pode ter? Um olhar pode nos mostrar felicidade, mas pode nos mostrar tristeza. Até mesmo as características de lágrimas, ela pode nos dizer se são lágrimas de felicidade ou se são lágrimas de tristeza. Algumas características que o olhar traz. Mas, sobretudo, o olhar vai nos permitindo conhecer. Tem um santo, não me recordo agora quem é o santo, e ele a segunda característica da alma contemplativa é o conhecer. Para que haja contemplação, por exemplo, eu vou contemplar uma árvore. Então, se eu falo, eu vou contemplar uma árvore, eu já sei o que é uma árvore. Ela tem um tronco, galhos, folhagem. Pode ser que tenha frutos, pode ser que não tenha. Pode ser que tenha espinhos, pode ser que não tenha.
Na hora que eu falo árvore, todo mundo já sabe o que é uma árvore, porque conhece, sabe o que é. A contemplação é sinão para o conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Talvez para você Deus seja pequeno, tão pequeno que chega a ser desprezível. Mas para a alma contemplativa, Deus é tudo. São João da Cruz, um exímio contemplador, dizia, né? Contemplativo, alma contemplativa, dizia que ele dava tudo pelo tudo. Ou seja, ele reconhecia que Deus era tudo. Né? Que Deus, ele era esse tudo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos compreender, e essa segunda característica que nós precisamos estar dispostos a viver é o conhecer. Só é possível contemplar aquilo que se conhece. Só é possível isso. Então, o que você precisa fazer é, no mais profundo do seu ser, conhecer Deus. Você comunga, ou pelo menos até então comungava Jesus todos os domingos, pelo menos. Que recebemos Jesus na Eucaristia. O Senhor, ele vive em nós. Nós recebemos o Cristo Eucarístico. Todos nós temos um sacrário vivo dentro de nós. Então, a segunda característica da alma contemplativa é o conhecer. Nós precisamos conhecer e ter intimidade com Deus. Porque senão nós nunca vamos conseguir contemplar a grandeza de Deus. A contemplação, ela é isso. Um manifestar da grandeza de Deus que nos envolve, que nos leva a desejar e a viver a santidade. Por quê? Porque nós sabemos que a santidade nos garantirá esse Deus, né? Garantirá esse Deus na máxima, ou seja, na sua plenitude. E é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Então era isso que eu diria. A segunda característica, então, é esse conhecer. O conhecer a Deus, né? Da mesma forma que nós mentalizamos, né? Dizemos árvore, e já vem a árvore na nossa cabeça, quando nós vamos falar de contemplação, que o fim é Deus, nós precisamos também saber quem é Deus. E como que nós vamos descobrir quem é Deus? Analisando a nossa história, o nosso testemunho, a nossa vida, sabendo aquilo que Deus pode fazer, né? A palavra trata Deus como todo-poderoso. Como que é o todo-poderoso? Como que é o grande? Como que é aquele grande eu sou? Né? E eu queria trazer, então, a figura da sarça lá, que aparece para Moisés. Nós precisamos compreender que Deus, ele é esse fogo que nos consome, que nos devora, mas que não nos fere, que não nos machuca. Por isso que quando nós nos colocamos diante de Deus para orarmos, pode ter barulhos, pode a casa quebrar, a casa cair, mas nós não podemos nos desconectar da oração. Isso tudo é o combate da oração. Não tem uma oração sem combate. Mas por quê? O maligno teme que nós conheçamos a Deus. Porque da mesma forma que o Diego trazia essa imagem aí do casal, que tinha 3 minutos somente para se olhar, assim foi com o demônio. O demônio tinha uma eternidade inteira para ver Deus, para olhar para Deus. E eu tenho certeza que o demônio, ele sofre em profunda agonia, e é por isso que ele tenta ferir o maior número de almas possíveis. Por quê? Porque ele olhava no mais profundo dos olhos de Deus. Ele olhava no mais profundo dos olhos de Deus e ele conhecia a vontade de Deus. Então, da mesma forma que se a gente para imaginar aquele homem que olhava a sua esposa, a sua mulher, imagina, eu penso que ele pensava no crime que ele tinha cometido. Se aquele casal tinha filhos, ele pensava nos filhos. Ele chorava isso profundamente, porque ele tinha perdido. Ele estaria ali o resto da sua vida, ele morreria ali e nunca mais teria o contato, nunca mais poderia ouvir, nunca mais poderia estar na presença do Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender, irmãos, é isso. Que para ter contemplação precisa ter intimidade.
E hoje, então, Deus nos convida a ter essa intimidade. E a intimidade, ela passa por conhecer quem eu sou e quem Deus é. Quem Deus é. O primeiro ponto para nós chegarmos no ápice da contemplação é saber quem eu sou. Quem eu sou. Sabe? Desculpa a expressão, mas às vezes eu fico meio irritado, irado, com aquelas pessoas que sempre faz aquele discursinho, ai, eu sou pecador, ai, eu sou pecador. Mas até quando você vai ficar usando essa desculpa para não buscar a face de Deus? Ah, eu sou pecador, então Deus não vai me ouvir? Não. Por você ser pecador, você precisa assumir que você é dependente da graça. Você precisa ir ao encontro da graça. Você precisa buscar a graça de Deus. Você precisa buscar a face de Deus. Esse é o mais importante. Então aqui eu quero deixar uma frase que eu sempre digo para os membros da minha comunidade. Enquanto houver desculpas, não vai ter santidade. Você pode se salvar, você pode até ir para o céu, pode sim, mas o que nos faz santo é o amor. E por que é o amor que nos faz santo? Porque é Deus, o próprio Deus que nos ensina como amar. Olha aí o seu santo de devoção, pensa no seu santo de devoção. Você admira esse santo de devoção porque ele muito amou. Não porque ele muito fez, não porque ele muito orou, mas porque ele muito amou. Então nós devemos compreender que o fruto da contemplação é o amor. O fruto da contemplação é o amor. Aquele que contempla a face de Deus, o seu fim é o amor. É uma pessoa que muito ama, uma pessoa que muito compreende, uma pessoa que muito tolera, uma pessoa que compreende a máxima do amor, que é paciente, que é bondoso, mas que não é injusto, que não se vangloria, que não busca a sua própria glória, mas tudo a glória de Deus. São Paulo diz que nós somos pessoas do céu, cidadãos dos céus. E o que nos faz viver o céu e desejar o céu é experimentar a face de Deus. Por isso a contemplação precisa fazer parte da nossa vida. Todas as coisas criadas foram feitas para Deus. Portanto, todas as coisas criadas precisam te levar para Deus. Compreenda isso. Deus criou as coisas para o homem e criou o homem para ele. Nós podemos dizer isso claramente. Deus criou as coisas para o homem. Portanto, as coisas são a vitalidade do homem. Mas o homem é a vitalidade de Deus. É o homem que dá vida a Deus. É o homem que faz com que Deus desça à terra e morra por amor. Essa é uma contemplação já profunda. Deus criou todas as coisas para o homem, para que as coisas fossem vitalidade do homem. Para quê? Para que todas as coisas viventes e não viventes lembrassem o homem do porquê que Deus tanto ama. Deus ama tanto o homem que deu para ele todas as coisas. Isso já seria o suficiente. Se nós pegarmos no livro do Gênesis, a palavra diz que a terra era sem forma, era vazia, era pura treva, sem luz, escuridão. E Deus vai dando forma a todas as coisas. Ele coloca todas as coisas no lugar. Ele cria os peixes, ele cria as aves, ele cria as árvores, ele cria os frutos. E só no fim ele cria o homem. Para que o homem não visse quão feio eram as coisas. Deus modelou por amor todas as coisas para o homem. E fez o homem para ele. Deus passeava no jardim do Éden com o homem, não com as coisas. Então nós podemos tirar dessa meditação isso que é profundo. As coisas criadas nos levam a Deus, são a vitalidade do homem. Mas o homem é a vitalidade de Deus. Portanto, quando eu e você não busca no secreto Deus, intimidade com Ele, não busca no secreto a presença dEle, é como se fosse um fôlego a menos para Deus, um respirar a menos de Deus, porque você é a vitalidade de Deus. É você que sustenta o amor de Deus, e o amor de Deus nós sabemos que é um amor sem limites, porque Ele dá o seu Filho para morrer na cruz. E aí nós entramos na terceira característica
da vida contemplativa e da alma que contempla, que é a alegria. Enquanto eu falo para vocês, eu fico imaginando todas as coisas criadas e eu consigo sentir o amor de Deus por mim. E isso me traz alegria. Isso me traz um respirar novo, porque Deus criou todas as coisas para que eu fosse feliz na sua presença. Todas as coisas criadas é a vitalidade do homem, pois ele compreende que a alegria que ele tem diante da presença de Deus não é a mesma com qualquer outra coisa criada. Com qualquer outra coisa criada, nós não vamos ser felizes. Porque Santa Teresa d'Ávila, ela diz de forma muito clara: a quem Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Só Deus basta. Deus criou todas as outras coisas para que nós possamos compreender que nenhuma delas, seja viventes ou não viventes, vai nos amar como Deus nos amou. Nenhuma delas vai nos dar uma alegria perpétua. Uma alegria perpétua. E aí, voltando para a história que o Diego contava, eu fico imaginando lá em 20, 25 anos, que aqueles dois só se viam. Eu fico imaginando lá, com 20, 25 anos, que aqueles dois só se viam. Apenas se viam. E aí, eu fico imaginando que no final de tudo, ele já compreendesse que aquela mulher o amava. Porque ela se doava, ela estava lá todos os dias, mesmo que fosse 3 minutos, que fosse rápido, que não demorasse, ela estava lá para vê-lo, para estar junto dele, para somente olhar nos olhos dele. Aquela mulher já estava lá. O Diego caiu aqui, eu vou chamar ele de novo. Mas ela já contemplava nos olhos daquele homem que... Tá me ouvindo, Diego? Voltou. Então eu fico imaginando aquela mulher e aquele homem que se olhava todos os dias por 3 minutos. E depois de muito tempo lá naquela prisão perpétua, 20, 25 anos, 35 anos, quando aquele homem olhava para aquela mulher, ele compreendia que ele tinha feito uma escolha certa. Aquela mulher era o amor de Deus para com ele. Ela podia ter o abandonado, ela podia ter deixado ele lá. O Diego teve a experiência do cárcere. Ele ficou preso por diversas vezes e o amor de Deus, através das coisas de Deus, né? As coisas de Deus que eu falo somos eu e você. Para mim, vocês são as coisas de Deus. E aí as coisas de Deus criadas, por exemplo, quando a mãe do Diego ia visitar ele no cárcere, era o amor de Deus. A mãe do Diego visitando ele fazia com que ele se lembrasse que Deus colocou aquela mulher na vida dele para ser a expressão do amor de Deus por ele. A mãe do Diego, nós sabemos, acredito que todos que estão aqui sabem, a mãe do Diego muito rezou por ele, muito rezou pelo pai dele, pela conversão deles. Hoje é uma família santa, uma família que busca Deus. E aí é a expressão máxima do amor. E aí muitas das vezes nós não compreendemos isso. Se nós tivéssemos um coração contemplativo, o simples fato de olhar, por exemplo, vamos falar do lixo. Você olhar para o lixo, você saberia que você não é aquilo. Muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou me sentindo um lixo hoje. Mas se você contemplasse o Deus que te ama, você compreenderia que você não é um lixo, mas que você é a coisa mais importante que Deus já criou em toda a história da humanidade. Que você é aquilo que Deus mais ama, aquilo que Deus mais espera, é você. É você. Você precisa buscar Deus em todas as coisas, porque em todas as coisas criadas, viventes e não viventes, existe Deus. Existe Deus em todas as coisas. Nós que temos mania de querer ter a imagem de um Deus excepcional, um Deus excepcional. Nós sabemos que o amor ele não é excepcional. O amor ele é uma necessidade do coração humano. Deus ele é um Deus de amor, um Deus louco por amar, porque ele criou o homem com a necessidade do amor.
Ou seja, é a união perfeita. É por isso que nós somos esposos de Cristo, almas esposas de Cristo. Porque o Deus do amor encontra a sua esposa que quer ser amada. Isso é muito profundo. Isso é contemplação. Isso é compreender a grandeza de Deus. Que todas as coisas que foram criadas por Deus é para dar sentido na minha e na sua vida. E aí eu passo a palavra para o Diego agora. Em relação dessa contemplação, eu medito muito em São João Paulo II. É o santo. O santo. Ele diz que quando Deus criou o mundo, tudo era lindo, tudo ele dizia façamos, aí ali ele dizia faça-se e fazia, né? Mas ali no sexto dia, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali Deus nos coloca no seio da Santíssima Trindade. Essa palavra façamos, ali Deus nos coloca no seio da Santíssima Trindade. Mas o mais bonito de tudo isso, que eu quero que vocês gravam no coração de vocês, é que, quando São João Paulo II ele viaja nessa narração, ele diz assim, que quando Deus nos criou, ele olhou para dentro de si, viu toda a sua grandeza e perfeição e nos criou. Então imagina o tanto que nós somos amados, o tanto que nós somos belos diante de Deus, uma criação perfeita. Então assim, todas as vezes, Gabriel, que vem assim no meu cabeça, assim na minha cabeça, nossa, eu já fui preso, nossa, eu já passei por isso, nossa, olha, mas eu sou indigno, nossa, eu sou pecador, nossa, aí eu lembro de São João Paulo II falando que quando Deus nos criou, ele olhou para dentro de si, viu toda a sua grandeza, a sua perfeição e nos criou a sua imagem e semelhança. Então assim, quando você contempla a criação, você contempla o próprio Deus, o amor de Deus por nós, o cuidado dele por nós. E isso nos leva a entender o tanto que Deus nos ama, a entender o cuidado dele, que ele tem por nós, e a entender também, a meditar nos planos de Deus por nós, porque não adianta você ter uma escuta, não adianta você ter uma contemplação, um olhar profundo e não contemplar o que Deus tem para nós. Do que adianta você saber todas essas coisas, igual os santos diziam? Eu quero até fazer aqui num contexto místico, para a gente entrar numa profundidade, para vocês verem. Alcançar Deus. Olha, presta atenção nisso. Eu fiz questão de anotar, eu vou até ler para vocês. Eu li na semana passada, mas eu vou ler de novo para vocês verem. Alcançar Deus através da vivência pessoal e não meramente através de um processo discursivo. Não adianta a gente ter todo esse processo discursivo, essas falas bonitas que o Gabriel fala, que o Diego fala, que os santos diziam, e você não tem uma vivência pessoal, íntima, profunda com o próprio Deus, nos mistérios dele por nós. Você realmente, quando você ora a criação, o tanto que Deus te ama, ali já te dá uma alegria plena. Ali você já tem a certeza que Deus te ama demais. Mas você vai ficar só nisso? Tem gente que só fica nisso. Não, peraí, eu quero mais. Eu quero mais de Deus, eu quero olhar mais profundo. Eu quero contemplar mais ainda o que Deus tem para mim. Não, peraí, fui preso 4 vezes, vi 4 mortes, vi o melhor amigo na minha frente, 4 tiros, fiquei devendo 60 mil reais, saí dessa realidade, saí do tráfico de droga, saí da prostituição, saí de toda essa bagunça, e aí? Minha família hoje é restaurada, tô seguindo um caminho, um processo, faz 5 anos que eu tô no caminho de Deus, mas e aí? Só isso? Peraí, eu preciso o quê? Escuta. Eu preciso de quê? Obediência. Escutar a voz de Deus, ser obediente a Ele. Então, essa contemplação
que nós estamos falando aqui, com umas pinceladas tão místicas, tão profundas do amor de Deus por nós, nos leva também, nesse silêncio interior. Tudo isso que nós falamos para vocês é para eu e você, meu irmão, minha irmã, ouvir a voz de Deus e descobrir os planos dele, de Deus por nós, nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Qual que é o plano de Deus no dia de hoje para você? O meu eu já descobri, meu irmão. Fiquei esses dias chorando, fiquei esses dias acordando de madrugada, fiquei participando da missa 2 horas da manhã, comecei a jejuar igual um doido e falando, Senhor, por que eu estou vivendo essa turbulência, esse mundo todo transtornado? Eu que fazia isso, fazia aquilo, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Gabriel, eu comecei a entrar numa profunda intimidade com Deus para mim ver o rumo que Ele queria me levar. Porque hoje, eu na minha casa, o que Deus quer me levar a enxergar? O que Deus quer que eu contemplo? O que Deus quer que eu tenha uma reflexão e uma meditação para os dias de hoje? Então, foi muito belas as suas palavras, Gabriel. Foi muito belas. E eu tenho certeza que se nós fosse falar desse tema, nós ficava dias e dias nos aprofundando disso, que é muito rico. É algo teológico muito top. É algo filosófico muito top para nós aprofundar. Mas para nós deixarmos agora concreto para o pessoal que está nos vendo. Concreto mesmo, porque não adianta nada nós ter falado 2 semanas de silêncio, mais de horas, que eu tô ficando até rouco de falar, eu sei também. E nós ficamos, sabe, raso. Não, vamos aprofundar agora. Vamos na profundidade agora do mistério, do silêncio. Realmente nós temos que nos silenciar para ouvir a voz de Deus. Toda essa mística que nós falamos para vocês, se vocês não ouviram, tá aí no vídeo da comunidade do Gabriel, no FGTS, como que chama? Não sei como que chama. Eu sei que tá salvo aí a nossa... tá salva a nossa live da semana passada e vai ficar salva também essas lives. Então, ali você aprofunda um pouquinho mais também para você entender a mística do silêncio, a nossa humanidade, como nos colocar. O Gabriel usou uns exemplos muito bons ali para nós. Agora nós estamos falando da contemplação, da intimidade, do olhar profundo, do olhar reflexão, com uma reflexão profunda e uma meditação profunda. Mas beleza, aí nós fomos, adentramos nessa realidade, mas e aí, meus irmãos? Vai ficar só nisso? Vai ficar só nisso, Gabriel? Não, pode, né? Eu com todo esse conhecimento que eu escutei, com toda essa realidade que eu saboreei, eu já estava indo além esses dias. Mas agora eu quero mais ainda. Eu quero mais ainda, porque Deus ele fala profundamente conosco no nosso silêncio. E Deus quer que eu e você tenhamos uma profunda intimidade, um olhar contemplativo, uma reflexão profunda, uma meditação profunda naquilo que Ele quer para nós. Porque então acontece igual os discípulos. Os discípulos também viviam com Jesus. Os discípulos estavam com Jesus vendo, meditando, contemplando. Os discípulos estavam caminhando com Jesus todos os dias, bebendo dos milagres, dos sinais, das graças, dos prodígios. Mas quando ele morreu, Jesus morreu, parecia que eles esqueceram de tudo. Porque será que eles só viam? Será que eles só ouviam? Entende? É um questionamento. Eles não deixavam cair no coração. Igual Maria. Maria é um exemplo para mim, a Virgem Santíssima, porque desde o início ela ouvia as palavras do filho dela e deixava cair no coração. Ela guardava no coração, na profundidade da meditação e contemplação. Então, Gabriel, é muito importante frisar isso para nós não ficarmos num discurso raso. Igual diz aqui, ó, nós temos que ter uma vivência pessoal. Meramente através de, não um processo
um processo discursivo, né? Essa palavra até é difícil falar. Discurso. Uma palavra discursivo. Não só isso. Temos que ter algo concreto. Eu, nesses dias, eu tenho subido. Eu tenho buscado profundo a vontade de Deus. Eu estou usando todos os meios e as estratégias para o meu testemunho ele não ficar dentro de uma caixinha, guardado. Para minha vivência de fé não ficar presa ali só para mim, na minha realidade. Eu tenho de todas as maneiras estar lançando essa evangelização, esse amor de Deus, essa contemplação que ele me faz refletir, meditar, de todas as formas. Então, assim, é muito bom nós frisar nisso agora, né, Gabriel? Esse olhar contemplativo, mas não ficar só nisso. Peraí, vamos além. E quando a gente fala, né, desse ir além, é importante isso que você falou, né? Jesus tinha 12 discípulos ao seu lado, mas na cruz não tinha ninguém com ele. Aquele que Jesus confiou à igreja, que é Pedro, não estava lá com ele. E é muito importante a gente prestar atenção, principalmente no Evangelho de São Lucas. São Lucas, ele não conviveu com Jesus e é por isso que o Evangelho dele é cheio de detalhes. São Lucas tenta dar o maior número de detalhes porque foi nos detalhes que ele contemplou Cristo, que ele contemplou a face de Cristo. E é muito importante quando a gente vê a narrativa da paixão do Senhor, que ele vai narrar que lá estava Maria, sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena e João. Aí depois a palavra nos traz João como sendo um discípulo amado. Não porque Jesus amou ele mais que os outros, mas porque ele amou Jesus mais que os outros. E aí nós precisamos compreender que João, durante todo o tempo que ele conviveu com o Senhor, ele teve uma vida de intimidade. João, antes da ceia, eu fico imaginando que João sofreu a mesma agonia da paixão que o Senhor, porque na noite que o Senhor ia ser entregue, ele ouviu a batida do peito do Senhor, a batida do coração de Deus. E aí eu fico imaginando que na hora que ele sentiu o coração de Deus angustiado, ele sofreu junto com o seu Senhor, da profunda comunhão íntima que ele tinha. E aí outra mulher que é sensacional, que é Maria Madalena. Maria Madalena, ela encontra com o Senhor numa situação totalmente crítica, e ali o fato do Senhor não se escandalizar, porque a palavra nos traz ela em ato de adultério, ou seja, ela estava nua, porque ela foi pega em ato de adultério, e ela estava despida das suas vestes, e o Senhor não se escandalizou com ela, mas ao contrário, ele foi no mais profundo da alma daquela mulher. Quando ele diz, ninguém te condena, o Senhor diz aquilo justamente para que nós possamos compreender o tamanho que é o perdão de Deus. Quando Jesus diz, ninguém te condena, ele não quer saber se ela não foi apedrejada. Ele queria saber se nem mesmo ela a condenava. Se ela também teria a capacidade de perdoar os seus próprios pecados. Porque quando eu e você não temos a capacidade de perdoar as nossas faltas, as nossas falhas, nós sempre seremos as nossas falhas. Aquilo que a gente costuma dizer, a nossa vida espiritual vai travar nas nossas falhas. Você pode tentar, por exemplo, a falta de um perdão de um pai. Você pode tentar caminhar, mas sempre que você tiver que encarar a figura paterna na sua vida vai travar. Porque você não consegue dar o perdão. E o Senhor vem dizer para mim e para você, ninguém te condenou. Ou seja, naquele momento Jesus não quer saber se os fariseus condenaram aquela mulher ou não. Ele quer saber se naquele coração aquela mulher não teria ela mesma apedrejado a si mesma diante de tantas faltas, diante de tantos pecados. E a partir daquele momento que ela diz assim, não, Senhor, ninguém. E aí o Senhor diz, então saiba que nem mesmo eu te condeno. O Senhor diz isso para nos revelar a profundidade que é o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Se você vai diante de um sacerdote com um coração arrependido,
o Senhor vai dizer, nem eu te condeno. Mas se você vai diante do sacerdote com uma discursiva bonita, pequei contra a minha castidade, pequei contra isso, eu menti, eu comi demais, pequei contra a gula. Se você for só com coisa discursiva, mas o seu coração não tiver perdoado a si mesmo, você não vai ouvir da boca do sacerdote, que é a boca de Cristo, dizendo, nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar. Mas você vai ser sempre aquele pecado. Você vai ser sempre medido pelo seu pecado. Porque não tem profundidade, não tem intimidade. E essa intimidade que o Diego diz é conhecer e saber que o Senhor sempre vai dizer, eu também não te condeno. Mas eu te quero perto. Eu te quero perto. Essa mesma Maria Madalena que guardou o bálsamo, o perfume mais valioso da época, para lavar os pés do seu Senhor. Para embalsamar o seu Senhor que seria entregue. Ela que foi aos pés da cruz do Senhor, junto com João, que não teve medo, porque elas conseguiram conhecer Deus na sua essência. Um Deus que não julga. Aquele momento, eu fico imaginando que o que leva João e Maria Madalena à cruz é compreender em todas as mensagens de Jesus, ele dizendo, vocês são os meus filhos amados. É por isso que eu vim do céu, para dar a vida por vocês, porque vocês são os meus filhos amados. Vocês são os amados do meu coração. O Evangelho de ontem nos mostra uma passagem belíssima, que é o incrédulo Tomé que toca o coração de Deus. Eu e você somos essas pessoas incrédulas, mas se nós, pelas vias corretas do silêncio, da contemplação, também nós podemos tocar no coração de Deus nessa noite. Também nós podemos sentir o pulsar do coração de Deus, podemos compreender aquilo que Deus tem para nós. Mas, para isso, nós precisamos parar de nos condenar. Sair desse discurso que eu sou um pecador, eu sou um miserável. Isso todos nós já sabemos. Mas o que você é, se você assumir aquilo que de fato você é? Maria Madalena era uma prostituta e virou uma grande discípula do Senhor que difundiu o amor por todos. O Diego, um traficante perigoso, hoje um missionário que leva o amor de Deus para todos. O que você é? No que o Senhor é capaz de transformar o seu pecado? No que o Senhor é capaz? Ele não te condena. Se você está paralisado hoje é porque você não se perdoa. É porque você vive se condenando. Está na hora, de fato, de você conhecer Deus. Aquilo que Deus é. Não com palavras bonitas, nem com gestos bonitos. Mas é agora aquela hora de você assumir aquilo que você é. Seja com palavras feias ou com palavras bonitas. Com atitudes bonitas ou com atitudes feias. Está na hora de você ouvir da boca de Deus. Eu não te condeno. Porque, como o Diego dizia de forma muito linda, você é o reflexo da grandeza de Deus. Você é esse reflexo da grandeza, da misericórdia, do amor de Deus. Você é esse reflexo. É preciso permitir que nós também toquemos o sagrado como ele deve ser tocado. O Senhor vai vir para que você possa tocá-lo. A segunda vinda de Jesus resume-se nisso. Ele vai vir para passear conosco no jardim. Mas você tem a possibilidade de, hoje, tocar o Senhor com o seu coração. Tocar o Senhor com uma oração profunda e pessoal. Uma experiência pessoal. A capacidade de compreender que para Deus não importa aquilo que você faz. Aquilo que você faz não importa para Deus, importa aquilo que você é. Aquilo que você é. Porque se você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu fiz muitas coisas no seu nome, você corre o sério risco de ouvir da boca de Deus que ele não te conhece. Mas eu não te conheço. Mas, Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu fui na cadeia, eu fui nas ruas, eu fui no prostíbulo. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Agora, se você chegar lá e falar assim, Senhor, eu não consegui fazer nada, mas eu fui aquilo que o Senhor me chamou para ser.
Aí o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Vinde contemplar a face, porque você conseguiu compreender aquilo que você era. Porque eu não te condeno, mas eu te amo. Um amor profundo, um amor verdadeiro. Está na hora de nós compreendermos isso. Nós fomos feitos de um Deus grande para viver grandes coisas, para experimentar grandes coisas. E aí eu passo a palavra para o Diego, para ele fazer uma menção, e aí eu quero orar. A gente entrar numa oração de conhecimento, de contemplação e da verdade de Deus. É a hora disso. Vai lá, Diego. Resumindo tudo isso que você disse, toda essa analogia, essa base que você trouxe, traz do fundamento da escritura, o que nós podemos resumir é que se nós não tivermos escuta e obediência, nada adianta. Nós temos que ter escuta para, sim, ouvir o que Deus quer de nós, qual que é a vontade de Deus para nós, e obediência a gestos concretos, né? A realizar realmente isso que o Senhor quer de nós. Então, meu irmão, acho que nós poderíamos ficar falando a noite inteira, citando vários versículos bíblicos, mas nada como uma oração profunda de uma verdadeira entrega para o Senhor, daquilo que realmente nós ansiamos e desejamos fazer. Um Deus que não nos condena, um Deus que não nos julga, um Deus que quer apenas que eu e você reconheça que nós somos, sim, filhos amados, queridos do Pai. Que Ele, sim, tem um propósito de vida, salvação, santificação para nós. Então, nós poderíamos falar, mas mais do que falar, é a gente adentrar juntos, unidos, nós 6 que seja aqui, 7, não sei, mas nós unidos, rezando junto, pedindo sim, para que Deus possa, no silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa alma, nos dar a certeza, todos os dias, do que maior os nossos pecados, é o amor de Deus para conosco. Do que maior aquilo que nós pensamos que nós fazemos, é o amor de Deus conosco. Do que maior daquilo que nós imaginamos. Como eu sempre imagino, olhando para o horizonte, eu vejo assim o horizonte, e até um certo ponto eu consigo enxergar. Mas eu sei que depois daquele ponto que eu vejo, tem muito mais ainda para ver. Então é muito forte isso. Todas as vezes que eu caio, meditando e contemplando o horizonte, eu vejo a grandeza dos planos, propósitos de Deus para comigo. E aí é onde que eu entro numa profunda intimidade do amor de Deus para comigo, mas Ele que me salva, Ele que me resgata, juntamente com a minha família e juntamente com todos aqueles que Ele quer me confiar. Que eu sei que eu não vou sozinho para o céu. Então, rezemos unidos, Gabriel. Vamos entrar nessa intimidade, juntos, na simplicidade, pedindo ao Espírito Santo, aquele que move, aquele que nos move a orar, a entrar na intimidade do Pai. Rezemos. Seja livre. Senhor, nessa hora, nós nos colocamos na Sua presença, Senhor, para que todas as coisas que estão silenciadas no nosso coração, as verdades já reveladas por vós, Senhor, a nós, manifeste agora diante de nossos olhos, diante de nossa face. Ensina-nos, Senhor, a ser obedientes à Tua vontade. A como a Virgem Imaculada dizer sim, Senhor. A estar dispostos a buscar de verdade, Senhor, aquilo que tens para nós. E é o amor na sua plenitude, na sua grandeza. Senhor, nós queremos conhecer quem Tu és.
Nós queremos, Senhor, que o Senhor se apresente a nós. Se apresente a nós, Senhor, nessa noite. Se apresente a nós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, fidelíssimo esposo da Imaculada Virgem Maria. E ora em nós nesse momento. Ora em nós. Que eu compreenda, Senhor, para que eu fui criado. E pelo fruto do seu amor eu fui criado, Senhor. Que nessa hora, Jesus, toda depressão, espírito de depressão vai se afastando do meu coração, Senhor. A depressão que me diminui diante da tua presença, que me traz sentimento de indignidade, de incapacidade, de pequenez, de fragilidade, Senhor. Mas eu sou uma pessoa sustentada pela tua graça, Senhor. Eu quero compreender isso, eu quero confiar nessa verdade, Senhor. Essa verdade que vem do teu coração, do silêncio do teu coração, e conquista agora o meu coração que já se encontra em silêncio. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender aquilo que tens para nós, Senhor. Fala ao nosso coração. Revela-nos, Senhor. Revela-nos o que somos para ti. Queremos sim, Senhor, adentrar na profundeza do teu amor por nós. Queremos sim, Senhor, entrar mais profundo nos teus propósitos, nos teus sonhos para conosco. Senhor que nos ama, Senhor que nos resgata de toda situação de morte, toda situação de medo, de aflição, de desespero. Senhor que tem todo este potencial para nos dar vida e esperança. Nós te pedimos, Senhor, a graça de juntos adentrar mais profundo, conseguir ter um olhar mais amplo no teu mistério, conseguir olhar mais amplo no secreto do teu coração. Queremos muitas vezes, nós que nos agitamos tanto, falamos tanto, Senhor, mas hoje nós queremos ouvir mais. Queremos ouvir a tua voz, Deus. Não queremos ser indiferente às tuas promessas. Não queremos ser indiferente ao teu chamado, Deus. Nos revela, Senhor. Nos revela. Nos revela, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Queremos não apenas só ouvir a tua promessa, não apenas só ouvir os teus segredos, os teus planos, os teus propósitos, mas queremos ter uma reflexão profunda, uma meditação profunda daquilo que realmente o Senhor está nos revelando. Nós te pedimos, Senhor, a graça da contemplação. Nós te pedimos, Senhor, a graça necessária para que nós possamos adentrar profundamente na tua vontade em nossas vidas. Já estamos cansados, Senhor, de viver essa barreira. Já estamos cansados de tentar com as nossas forças. Nós já estamos cansados, Senhor. Permita que o Senhor meu irmão. Diga isso, meu irmão, minha irmã. Você já está cansado. Diga isso. Você que tem tanto tentado com as tuas forças. Diga para o Senhor, já estou cansado dessa barulheira. Eu quero me silenciar.
para na tua eficácia, no teu poder, eu ter a sensibilidade da escuta, eu ter a sensibilidade da obediência. Permita que o Senhor uma vez mais te modele do barro. Contempla o Senhor criando você agora. Você é a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. E agora, no nome de Jesus e pelo poder do sangue derramado, pela intercessão amorosa da Virgem Maria, vai tirando aquilo que as pessoas foram te convencendo, aquilo que não são a sua identidade. Pessoas convencidas de que são fracasso, pessoas frágeis e desnecessárias. Permita que no mais profundo silêncio do teu coração o Senhor te convença do imenso amor dele para com você. Às vezes que o Senhor te olhou no mais profundo dos teus olhos, te chamou de filha, te chamou para caminhar junto dele porque as pessoas te convenceram de sua incapacidade e fragilidade. Você disse não. Mude as suas respostas. Se abra à vontade do Senhor a partir desse momento. Queira ouvir a voz de Deus. Permita ser alcançado. Permita ser alcançada. Vai se abandonando do seu medo. Vai tomando posse da sua liberdade. Seja livre na presença do Senhor. Assuma mesmo que está cansada para Ele. Está cansado. Que já não aguenta mais das pessoas dizendo o que você deve fazer, o que você precisa fazer. Permita que o Senhor te guie a partir de agora. Pela intercessão da Virgem Maria. Seja envolvido na vontade de Deus. Aprenda a dizer sim. A imagem que o Senhor coloca no meu coração é uma porta. Uma porta fechada. Envolta por muitas correntes e um grande cadeado. E por trás da porta é um ambiente pequeno. Que traz fobia, que traz medo e pânico. E muitas pessoas estão nesse mesmo ambiente pequeno, apertado. Porque... E a imagem que eu tenho é que o cadeado é do lado de dentro e não do lado de fora. Significa que essas pessoas se trancaram. Essas pessoas mesmo se aprisionaram nesse cômodo pequeno, fadigatório, esse cômodo que traz medo e angústia para o teu coração. Mas a chave está com você. A chave está nas suas mãos, então compete a você abrir a porta, romper com as cadeias, com as correntes que te prendem e vim sonhar os sonhos de Deus. Ouvir de Deus que Ele não te condena. Por em um determinado momento você ter dito não a Ele, mas que o Senhor renova agora a promessa. Que o Senhor renova o chamado, vinde. Vinde benditos de meu Pai. Contempla o Senhor que te cria por amor e que deposita em você todo o amor que Ele tem. Contempla o Deus que se derrama na cruz por amor a você. Que no ápice da cruz lhe oferta a sua mãe amorosa, a Virgem Imaculada. Contempla o Senhor que quer alcançar o teu coração cansado, fadigado. Vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Olha aqui para mim.
Para tudo. Olha aqui. Se você não tomar uma atitude de parar, de silenciar, de interiorizar profundamente no que Deus quer te revelar, no que Deus quer te mostrar, você nunca vai conseguir olhar além. Você nunca vai conseguir enxergar coisas grandes. Ei, isso é forte, claro, no meu coração. O Senhor quer te revelar coisas grandes, profundas, mas você está agitado. Você está nessa fobia. Ei, olha aqui nos meus olhos. Eu fiz questão de parar tudo para falar isso para você. Para. Escuta. Porque o Senhor tem grandes coisas para você. Fica atento. Desculpa, Gabriel. Mas isso era muito forte no meu coração. Desculpa. Mas eu fiz questão de parar todo momento para falar para uma pessoa. Xalabaço. Xalarerebaço. Vai além, vai além. Deseje ir além. Orerererebaço. Orererebaço. Vai contemplando as coisas que Deus já fez na sua vida. O quanto você já caminhou, por onde você passou e aonde você está hoje. Não troque o eterno pelo momentâneo, nem o passageiro. Vai além. Um sentimento de impotência. Senhor Jesus, não queremos mais isso. Eu não quero mais, Senhor Jesus, viver esse sentimento de impotência, esse sentimento de me colocar menor, me colocar pequeno diante das pessoas. Eu já estou cansado. Diga isso. Você não é pequena, minha filha, aos olhos de Deus. Você não é pequeno, meu filho, aos olhos de Deus. O Senhor te fez numa moldagem única. A palavra que o Senhor me dá é que você é precioso, preciosa aos olhos dele. Você é o brilho dos olhos de Deus. Você é a alegria dos olhos de Deus. Você é a certeza que o Senhor não criou essa terra em vão. Porque Ele criou você, Ele te ama muito. Meu irmão, minha irmã, assuma este amor. Assuma a grandeza do Senhor na tua vida. Este Deus que quer verdadeiramente que você esteja atenta, que você esteja atento à voz dele. Então repreenda esse sentimento de impotência. Repreenda. Isso não vem do coração de Deus. Essa dúvida, essa desconfiança. Repreenda. Deixe ser amado. Deixe ser zelado. Xalabaço, xalaire. A imagem que vem no meu coração é pessoas que andam em círculo. Em círculos. Como se estivesse na areia da praia e as suas pegadas vão sendo deixadas.
e são levadas pelo vento ao ponto de que ninguém veja por onde você passou, mas você sabe que você está tocando de roda, tocando em círculo, andando em círculo. Aprisionada numa palavra de ordem que quando criança você ouviu de uma pessoa que você é amada, que dizia que você não seria ninguém, que você não seria capaz de nada. E hoje os seus passos são reflexos dessa palavra de ordem. E você fica andando, tocando de roda, e pelo vento vem como a brisa e levar os rastros do seu passo. Você acha que você está progredindo, mas você sempre volta para o mesmo lugar. Essa palavra está sendo quebrada agora no sangue de Jesus. Comece a dar passos, passos largos na sua intimidade, na sua fé. Busque o Senhor. Busque o Senhor que vem de encontro a você nessa hora. Alivia o teu coração que está cheio, pesado. Alivia o teu coração dizendo: Senhor, cuida do meu coração, Senhor. Eu sinto forte no meu coração uma pessoa que ela tem feito tantas coisas, que ela tem feito tantas situações, realidades para salvar almas, para salvar as pessoas de toda essa situação de trevas, de angústia que hoje o mundo vive. Mas você não está vendo frutos. Você não está vendo frutos. O Senhor toca forte no meu coração porque você está tentando com as tuas forças. Você está tentando com os teus meios. Você está tentando. Você está fazendo muitas coisas. Está fazendo até coisas boas. Mas não está tendo resultado porque você está tentando do seu jeito, do seu modo. Você só verá frutos. Isso é o que o Senhor toca no meu coração para mim falar para você. Você só terá frutos quando você escutar e ser obediente à voz do Senhor. Talvez você vai ter que parar de fazer tantas essas coisas e veja só. Fique atento. Observe o que o Senhor quer de você realmente. Qual é a vontade real do Senhor para contigo? Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado neste noite, que o Senhor tem nos revelado, por essa certeza que nós somos amados, queridos, por essa certeza que o Senhor nos dá, que no nosso silêncio, que na nossa intimidade, o Senhor estará sempre a nos falar e obrigado, Jesus. Obrigado. Louvado seja no mais alto céu, Senhor. Obrigado. Bendito seja, Senhor. O poderoso fez em nós grandes coisas. O poderoso nos alcançou nessa noite. Alcançou o teu coração cansado, a tua angústia, a tua aflição, o teu choro engasgado. Responda o amor com amor. O amor quer ser amado na sua vida, na sua história. O Senhor, Ele precisa de você.
Almas estão sendo perdidas porque você não tem a coragem de responder ao chamado.